Boa noite a todos que curtem a Rede Relâmpago e seus programas sensacionais. Boa noite a todos que curtem a Rede Relâmpago todos os dias com seus programas maravilhosos. E hoje é dia de Vademecum. Hoje é dia de saber um pouquinho mais sobre o direito, os aspectos de leis, justiça e até de comportamento, viu? Hoje nós temos um tema sensacional chamado bipolaridade nas relações e a correlação com o direito. Vamos saber o que tem uma coisa a ver com a outra. E nós vamos já aprender muita coisa no programa de hoje. Muita coisa. Poliana Miranda é nossa parceira de hoje. Ela já está por aqui e eu vou estender o tapete vermelho para ela. Poliana Miranda, a parceira do Sex Relâmpago, não. Dos programas. Me desculpe. Poliana Miranda, seja bem-vinda. Boa noite. Oi, Vitor, tudo bem? Boa noite. Como vai? Tudo bem, graças a Deus. Quero te agradecer imensamente, gratidão pela parceria. Olha, até são tantas lives que até confundi o programa, falando que é o Sexo Relâmpago. Daqui a pouco eu falo que é Relâmpago nos esportes, enfim. São vários programas que a gente faz aqui na Rede Relâmpago. E hoje é dia de direito, hoje é dia de assuntos jurídicos. E a Poliana sempre com temas sensacionais para poder trazer aqui para todo mundo e para ninguém ficar com dúvidas. Poliana, tudo bem por aí? Está em Brasília, não é isso? Tudo jóia, tudo bem por aqui. E por aí? Chovendo, calor? Deu uns pingos de chuva, mas tá calor. À noite mais frio, mas geralmente tá um tempinho até bom, assim. Mas tá quente, na verdade. Tempo quente. E por aí? Legal. Muito sol? Tudo bem. O sol não está aparecendo por esses dias, não, viu? Ele está um pouco escondido. E hoje foi um dia nublado para chuvoso, igual ontem à noite. Desde ontem à noite está assim, né? Um dia bem nubladinho e tal. Bom, a temperatura, pelo que eu pesquisei, vai subir um pouquinho para esses dias. De quarta-feira para sábado, sobe a beça e no domingo também tem sol. Então, a galera toda aqui... Tem que ter sol. Sábado, domingo e segunda tem que ter sol nesse rio aí. Vou saber. Vai ter sol, sim. Pelo que está colocando aí no clima-tempo, vai ter sol. Né? Vamos esperar também, porque eu gosto de sol de vez em quando, é bom. É sempre bom. Poliana, hoje parece que vamos ter um tema, olha, que muita pessoa aí pode ter vivido, né, durante a sua vida inteira aí com algum relacionamento. Por exemplo, a Poliana trouxe o seguinte tema: bipolaridade nas relações e a correlação com o direito. Então, quer dizer, o que a bipolaridade numa relação tem a ver com o aspecto jurídico, vamos dizer, propriamente assim falando? Bom, quando a gente vai para o Google, lá, o pai dos burros, né, moderno, né, que antigamente era o dicionário, a gente diz que a relação com a pessoa bipolar cria uma imprevisibilidade e inconstância. Quer dizer, a pessoa bipolar está sempre com altos e baixos, trazendo situações de estresse, desgaste, mas com intensidade que as pessoas bipolares se entregam nas coisas que fazem, podem trazer momentos também muito bons e gratificantes para a relação. Bom, ninguém mais, ninguém menos do que a Poliana para explicar um pouco sobre isso. Então, chama a doutora para explicar. Poliana, explica para a gente sobre o tema. Então, todos os aspectos, na verdade, quando a gente fala dessas doenças de transtornos mentais, né? Muitas pessoas confundem muitos conceitos porque eles são parecidos. E, incrivelmente, as pessoas querem ser aquilo. Por exemplo, eu conheço várias pessoas que falam: eu acho que eu sou psicopata. Não, aquele fulano é psicopata. Então, assim, de antemão, eu já quero dizer que todos os transtornos... E o pessoal deve estar em dúvida, falando: mas ela é advogada, está falando disso por quê? Eu tenho especialização em psicopatologia forense. Então, a gente costuma visualizar, estudar alguns transtornos, algumas psicopatias, alguns comportamentos, né, da mente. Tanto para a gente entender como aquele crime, o que motivou, né, o autor do crime a fazer da forma que fez, como cometeu o crime. Então, é por isso que a gente estuda essa parte, né?
Então, assim, é uma coisa que eu gosto muito, apesar de eu não trabalho a maioria do tempo nisso, mas é um tema que me chama bastante atenção, porque tem vários aspectos que a gente pode estudar, é algo que a ciência, a medicina sempre está estudando, porque na área da saúde, na verdade, todos os diagnósticos, eles mudam, né? A gente sabe que tem coisas que já são bem consolidadas, mas após os estudos, eles podem mudar, e isso até a forma de tratamento. Então, é só para dar uma explicação breve, porque eu entro nesse assunto também, além do direito, né? Essa questão, assim, de antemão falar que todo o transtorno psicológico, mental, ele requer diagnóstico. E esse diagnóstico, ele nem sempre é tão simples da pessoa olhar e falar, ah, esse aqui é psicopata. Não, esse aqui é sociopata. Não, esse aqui é bipolar, esse aqui é borderline. Não, ele, assim, ele precisa de um diagnóstico de profissionais, né? Profissionais na área da medicina mesmo. Isso requer tempo, requer vários testes para que realmente a pessoa seja diagnosticada com tal. A gente só desconfia. Nesse mundo é muito fácil desconfiar de alguém, né? Pelos comportamentos. Mas um diagnóstico preciso, às vezes, ele leva anos. Por exemplo, eu estava ouvindo uma palestra de um médico, neurocientista, ele falando que esses aspectos de bipolaridade, às vezes, levam de 6 a 10 anos para que a pessoa seja diagnosticada, com o diagnóstico correto. Então, você pensa que, às vezes, a pessoa está sendo tratada por um motivo e nem é, né? Então, assim, há os paliativos que é inserido junto com terapia, há outros meios, mas, assim, o diagnóstico correto é mesmo realmente com o tempo. Aí eu entrei na bipolaridade nas relações. E essas relações que eu quero dizer, principalmente as afetivas, né, homem e mulher, mas também dentro do contexto família, dentro do contexto, né, social, trabalho, escola, as relações sociais. Então, assim, eu fiz um resuminho, né, do que seria a bipolaridade. Como você leu aí, né, o conceito de... A gente fala assim, essa pessoa é bipolar. Tanto que eu te mostrei a música lá, né, que é bem famosa. Canta aí, Vitor, você que é o cantor. Pois é, vamos lá, gente. A Poliana, ela trouxe uma música. Qual o nome? Vai se tratar garota, não é isso? Vai se tratar garota. Aqui, bipolar. O nome da música é Bipolar. É do MC Davi, do MC Pedrinho. Vamos botar um pedacinho da música? Vamos lá, vamos ouvir um pouquinho da música. Vamos lá. Você está para ouvir? Mas a letra diz o seguinte. Coloca no refrão. É só o refrão, né? Vamos lá pro refrão? Bom, ela diz o seguinte. Deixa eu botar um pouquinho aqui. Rasgou minhas roupas, queimou 12 molas e agora chora, chora. Vai se tratar garota, sai da minha bota. Rasgou minhas roupas, queimou 12 molas. Bom, diz aqui a menina que, tipo assim, rasgou as roupas dele, depois chora, 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 se arrepende, não é isso? Isso. A música, ela traz, assim, que é uma garota, né, que não tem controle emocional, que ele tinha uma relação e depois disso ele rasgou as roupas. É a relação que não é padrão, não é, na verdade, estável, né? Uma relação bem louca. Aí ele fala, vai se tratar, garota, você é bipolar. A bipolaridade, especificamente, é uma doença que ela tem uma maior carga genética. Não significa que meu pai e minha mãe era assim, eu vou nascer assim. Não, mas entre essas, né, doenças mentais, ela é uma que tem uma maior carga genética. Nesse conceito, o que é a bipolaridade? Ela é caracterizada geralmente pela depressão, né, em uma fase maior, um nível maior, e ela tem fases, ela tem picos de euforia. A euforia plena é aquela pessoa, não é uma euforia assim. Antes de falar mais um pouco de bipolaridade, tem outro conceito também que é de borderline. O borderline, ele também tem esses picos, essas diferenciações de personalidade, mas é mais estável. Por exemplo, durante o dia acontece alguma coisa, eu tô muito feliz, depois eu caio e fico muito triste. Ou por um motivo muito aparente,
ou por um motivo que às vezes para você é bem tranquilo, mas para mim eu acho muito isso. Então, essas variações de humor durante o dia, tudo mais, e que isso vai me afetar especificamente muito mais que afetaria uma pessoa controlada, normal, isso a gente chama de borderline, o aspecto borderline. Agora, já a bipolaridade é o quê? A bipolaridade, ela é caracterizada geralmente pelo período longo de depressão, a pessoa é depressiva e ela tem picos, ela tem fases de grande euforia. Mas não é uma euforia normal, uma euforia um motivo assim que a gente tem, é claro, todo ser humano, né, tem aqueles momentos mais alegres, mais felizes, mas às vezes ela é sem um motivo. Por exemplo, ela é capaz de sorrir no velório, descontroladamente. Ou ela é capaz de... A pessoa depressiva, você encontra 28 dias da pessoa depressiva, aquela pessoa que não quer sair do quarto, aquela pessoa que tem todos os aspectos, mas em 2 dias do mês, ela tá super eufórica, aquela euforia plena de passar uma maquiagem super forte, de colocar um super decote, de falar super alto, sem que haja necessidade. Então, é uma euforia muito grande. E você vê o contraste entre essa pessoa, que na maior parte do tempo é eufórica, aliás, desculpa, é depressiva, com essa euforia. Então, por isso que a gente fala que é bipolar, né? Então, assim... Olha, que transtorno, né? Como é que deve ser a vida, né, da pessoa? Olha, ser ruim para ela mesma, porque ela sente isso, né? A bipolaridade nela é terrível. Isso. Então, assim, ele sai do normal, porque todo ser humano, como eu falei, todo ser humano tem os seus períodos tristes, que não chega a ser uma depressão, e tem seus momentos alegres, né? A gente tenta, né, sempre ser alegre ou ser estável, mas a bipolaridade, ela não tem essa estabilidade tão grande. É por isso que fala, um norte e outro sul. Mas, assim, é isso que eu tô falando. A grande maioria é no período depressivo. Certo? Então, os episódios de euforia, eles são menores, né? Então, ela sai de uma normalidade e vai para a questão patológica. Então, aquele humor que fica mais expansivo, né? Que é a alegria, e ao mesmo tempo aquela pessoa que se irrita fácil. Nesse caso da música aí, que queimou tudo, fez o que fez, né? Então, a pessoa estava nessa irritabilidade bem aguda, né? Como reconhecer o diagnóstico? Esse diagnóstico ele é feito por profissionais, né, médicos, psiquiatras, e geralmente os primeiros sinais é na adolescência. Na adolescência, você vê aquele adolescente, ou ele é muito retraído, fica dentro do quarto o tempo todo, ou aquele adolescente, meu Deus, chegou fulano, entendeu? Então, assim, é um dos primeiros. Geralmente esse diagnóstico demora, porque os médicos tratam como qualquer outro tipo de transtorno, né? Assim, tem que ser realmente especializados, porque, como eu estava ouvindo uma palestra de um médico que ele é mesmo psiquiatra nessa área, ele falou que muitas vezes, é um diagnóstico errado. Então, assim, a pessoa sofre muito por isso. Aí pensa, você vai sempre tomar um remédio? Ele falou que sim. Então, assim, é um estabilizador de humor. Não tem altas doses quando inicia, quando é o diagnóstico, e com o tempo esse estabilizador de humor ele vai diminuir nas doses. Mas a pessoa não consegue viver uma vida tão boa assim sem a prescrição desse remédio, né? Desse estabilizador de humor. É diferente de uma dor de dente, por exemplo, que a gente toma quando está sentindo dor e quando a dor passa, não é necessário mais. Então, assim, quem sofre dessas doenças, infelizmente, é um controle, é um tratamento ad eterno, né? Então, assim, realmente não há, assim, diminui a prescrição, diminui a dose, mas constantemente tem que ser tratamento, né? Então, assim... A bipolaridade, então, que a gente pode dizer, é um tipo de depressão, né? É um tipo de depressão, ela tem que ser tratada como depressão, realmente é. Gente, eu fico imaginando, como eu tinha te falado, eu fico imaginando essa pessoa que não consegue controlar certamente alguns humores, né? Como você falou bem, né? Está no velório lá, todo mundo triste, até a pessoa solta uma gargalhada enorme, sei que aquilo, depois ela fica
Meu Deus, eu fiz isso. Tipo, não consegue. Ela precisa de um atendimento, de um acompanhamento médico para tomar um remédio para poder estabilizar essas quedas e esse aumento de humor. Gente, terrível, terrível. Por favor, pode prosseguir. E assim, também tem algumas drogas que eles são gatilhos para esses transtornos de humor. Anfetaminas, por exemplo, aqueles remédios para emagrecer. Eu estava lendo um estudo que muitas vezes no pronto-socorro psiquiátrico chega pacientes lá com essa questão das drogas, assim, que são gatilhos para aquele transtorno. A pessoa fica, né? O sistema nervoso central, ele é alterado, porque esse tipo de transtorno, ele altera, né? Ele mexe diretamente com o sistema, uma doença inflamatória do sistema nervoso central. Então, se você altera isso, você altera também, e é um gatilho para que haja mesmo essa inflamação e possa resultar nessa bipolaridade também. É uma questão menos recorrente, porque, como eu disse, a bipolaridade dentro dessas doenças é uma que tem maior carga genética. Então, assim, também é um dos fatores, mas não é apenas esse, né? Aí, a borderline, que eu tinha falado, que é a oscilação, né, dessa questão, que há essa diferenciação. E tem os tipos. O tipo 1 é a depressão clássica e um ou mais episódios de euforia. Esse é tipo 1 da bipolaridade. Tem também aquela que é ciclovia, que ela não é tão grave. Então, assim, a depressão não é tão grave. Então, a pessoa consegue viver tranquilamente. Ela toma alguns medicamentos necessários, mas a dosagem é menor. Ela consegue ter, né, aqueles períodos mais tranquilos e tudo mais. Aí, nessa questão, a gente já entra na outra parte da música que fala da violência, que nesse caso é da violência patrimonial, aí, violência da mulher contra o homem. Geralmente eu falo do homem contra a mulher, o mais comum as pessoas falarem, né? Mas não é que não exista em contraparte dessa outra parte. A gente tem a cultura. Eu acho que a principal dificuldade de ter essa violência de mulheres contra homens é a cultura da vergonha de não falar, de não denunciar, de não se expor. Porque muitas vezes o homem vai ser motivo de chacota se ele chegar a falar do que ele está passando para outras pessoas, do que ele está passando para as autoridades, né? Vai chegar na delegacia, os policiais vão... Isso não sei o que estou falando, são relatos que eu escuto o tempo todo. Mas vai chegar na delegacia, os próprios policiais vão chacotar, motivo de chacota, por ser fraco. Então, assim, eu acredito que isso tem mudado. Já há muitos relatos. Mas antigamente, imagina, você não conseguir raciocinar uma situação dessa, né? De uma violência. Mas você é um trouxa, você é um fraco. Gente, mas é uma questão também. E assim, a gente normaliza muito isso. Eu acredito que a gente ainda normaliza. Eu estava vendo um TikTok, não sei se você viu, Vitor, que fala assim, uma música, uma pessoa canta, que uma mulher canta, eu te amo, mas se for preciso, eu te quebro no cacete. A gente acha engraçado, né? Mas eu falei, gente, como que a gente normaliza e ainda acha engraçado quando a mulher canta, eu te amo, mas se for preciso, eu te taco no cacete, uma coisa assim. E aí, você coloca isso ao invés. Imagina um homem cantando isso, falando, eu te amo, mas se for preciso... Então, assim, é inaceitável quando a gente troca. Então, assim, quando a gente traz isso para o contexto feminino praticado contra o homem, a gente acha normal, ainda acha engraçado. Mas o inverso disso é assustador e a gente reprova muito. Então, assim, por isso que eu falo que é uma questão cultural da gente aceitar esse tipo de coisa. Por quê? A gente sabe que a força do homem é infinitamente maior do que da mulher. A mulher pode ser lutadora de tudo. Eu sei disso porque eu faço Muay Thai já há um tempinho. E mesmo que o cara nunca tenha feito, ele pode quebrar. Então, assim, a gente tem as técnicas, vai aprendendo e tudo mais. Mas a força ainda é bem desproporcional.
Mas mesmo assim, o homem, ele sofre a violência psicológica também, porque é o ser humano sujeito a isso. Ele sofre a violência patrimonial e, às vezes, a patrimonial é até maior. Saiu essa semana um julgamento de não sei se você chegou a ver, de uma garota que o juiz não aceitou a relação dela, o casamento. Ela era uma blogueira e ela casou com o tio-avô, que tinha 93 anos. E 42 dias depois ele morreu. Aí, assim você vê, cara, é muito. Um casamento totalmente forjado, com 93 anos, eu acho que ela tinha 20. E assim, você vê, a questão, ainda existe esses golpes, tanto do homem como da mulher, a violência patrimonial, a violência física, a violência psicológica. Mas a gente tem que começar a tratar isso com mais seriedade quando trata da mulher contra o homem também. Porque a gente vê nesses distúrbios aí, não vou colocar a culpa em todos os distúrbios, em todas as doenças, porque a gente muitas vezes fala, mas essa pessoa é difícil, ela tem transtorno mental, ela é doida, e é por isso que ela faz isso. Ela não controla as próprias ações. Às vezes sim, mas às vezes a pessoa é cruel mesmo, entendeu? Tava conversando com uma pessoa essa semana que ela tava passando por uma dificuldade e ela foi muito mal educada, muito cruel com outra pessoa. Aí eu falei pra ela, cara, você pode tá com todas as dificuldades, tá com o mundo caindo na sua cabeça, mas você não tem direito de ser cruel com a outra pessoa. A pessoa não tem nada a ver com isso. Então, assim, as pessoas justificam aquilo que elas passam para agir erroneamente com o outro, com o próximo, que às vezes está só ali para te ajudar, né? Então, assim, às vezes as pessoas colocam mesmo. Tem muita gente que pensa até que é bipolar e coloca isso como frente, né, de um certo problema de relação e, na verdade, é justamente para ter aquele direito de falar que, poxa, eu sou assim mesmo e eu quebro mesmo as coisas mesmo, eu quebro a cara do cara e está tudo certo. Não é assim, não, né? Eu acho que há um limite onde termina o seu direito, começa o dele e vice-versa. Né? Eu acho que tem que ter uma relação de respeito mútua. Não é porque eu sou mulher ou eu sou homem que eu posso certas coisas. Então, não pode. Né? Então, larga, vai embora você, resolve o que você tem para resolver, né, da vida e pronto, deixa a pessoa viver a vida dela tranquila. Mas, realmente, a música bipolar, gente, é uma música que realmente trata isso. Né? Parece que a moça ficou numa ira danada e começou a rasgar as roupas do cara e foi que botou. Aí, você vai pensar, mas será que esse cara não fez uma coisa errada lá para ela? E não sei o quê. Já vem o julgamento normal. Justifica, né? Já vem o julgamento normal popular, que poxa, ele deve ter feito alguma coisa, porque todo homem é. Não, calma. Como a boa advogada está explicando aqui, vamos investigar o que aconteceu antes que aconteça tudo, porque tem mulheres também que fazem esse tipo de coisa sem ter o porquê. Né? E a própria Poliana aqui está trazendo alguns exemplos. Né? Inclusive do velhinho lá, coitado, 93 anos, o cara morreu, foi. 42 dias depois do casamento, bateu as botas. Meu Deus do céu. Mas, assim, é o contrário. Então, eu falo, às vezes a mulher age motivada, né, com alguma doença e tudo mais, mas às vezes age porque quer mesmo e ainda acha bonito. Eu fui lá e arranhei o carro dele inteiro porque eu sou assim, porque não sei o quê. Não tem motivo para ser assim, né? Eu moro aqui em Brasília, na cidade de Satélite, tem um bar chamado Beer House. Esse Beer House tem várias histórias de confusões entre casais, que é uma coisa louca. Uma vez, mas assim, ó a noção do homem também. O homem, marido, levou a amante para esse bar, um bar tal. E a mulher descobriu. A mulher descobriu e foi lá e detonou o carro do cara, quebrou todos os vidros, arranhou tudo que podia arranhar nesse carro e falando, gente do céu. Então, assim, eu acho que dificilmente ele vai chegar na delegacia e vai fazer uma queixa-crime contra essa mulher, que é a esposa dele e tudo mais. E isso vai
passar, entendeu? Então, assim, a visualização também de uma violência patrimonial, ela tem que ser levada a sério, mas principalmente eu acredito que dentro dos limites da sua casa, do seu casamento, que precisa respeito sempre, que é a conversa, que é os limites, porque se passa disso, precisa da esfera, né, da atuação da esfera estatal, porque há homicídios também, assim como há homicídios contra mulheres, há contra homens. Isso é possivelmente totalmente normal, né? A gente vê um desses casos aí de um crime bem frio, foi da Matsunara, né? Da Matsunara lá, que tem até um documentário na Netflix. Então, assim, agiu friamente, agiu premeditadamente, e foi isso. Então, assim, um cara que nunca desconfiou, que sempre levou uma relação pública, mas uma relação que não tinha razão de ser, e foi. Então, assim, é necessário que se quebre também essa cultura. Ah, porque eu nunca vou admitir que eu sofro violência da minha mulher. Nunca. Imagina falar isso para os meus amigos, eles vão rir de mim. E ainda rola isso, isso é comum. Mas, assim, até qual o limite que a gente vai, né? Nessa questão. E, assim, é um perigo, porque quando a gente tem essas doenças, quando as pessoas que sofrem algum familiar com esses transtornos mentais, seja ele psicopatia, sociopatia, borderline, bipolaridade, depressão, você não sabe o que essa pessoa é capaz de fazer, né? Até quem é considerado, se hoje ainda existe alguém que seja considerado perfeitamente normal, a gente não sabe. Imagina quem a gente não sabe. Então, assim, é resguardar, é você observar os comportamentos dessa pessoa, né? Quando a gente trata de psicopata mesmo, que age friamente, que é uma doença inata, você não sabe qual é a próxima ação dele. Então, assim, é um cuidado a mais. É por isso que muitas vezes deixar essa violência às escuras não vai te proteger de forma alguma, né? Vai trazer mais um risco para você. Porque às vezes é simples. Ah, não, só falou isso para mim, só falou aquilo. Mas é uma violência psicológica também. As pessoas falam, ah, mas Maria da Penha é utilizado para homem? Não, a Maria da Penha é destinada à mulher. Mas não, isso não significa que o homem não vai ser punido. Porque, aliás, a mulher não vai ser punida que comete aquilo. Porque tem os crimes contra a honra, pode incidir em calúnia, difamação, injúria, na agressão física também, né? Então, assim, o Código Penal já tratou disso também. Não é que haja impunidade. Então, é uma cultura que a gente precisa trabalhar para que seja alterada. É isso. Entendi. O que o direito correlaciona em relação à bipolaridade? Por exemplo, se a pessoa for realmente autenticada, que ela é bipolar, ela tem lá receituário médico, tem lá o tratamento que ela faz com terapeuta, enfim, para poder melhorar. E ela tem um transtorno desse louco aí, por exemplo, e sai quebrando o carro do cara e agride o cara e tudo mais. O que o direito ele interpreta dessa maneira, nesse caso? Essa questão ela tem que ser vista assim, qual o nível, né? Porque se a pessoa não consegue responder pelos atos nenhum dela, né? Dependendo de qual o diagnóstico que é tratado, ou ela vai ter atenuante, ou até mesmo ela não vai ser punida naquela questão porque ela não consegue responder, né? Ela é totalmente incapaz. Então, se ela for totalmente incapaz, vai ser analisado no caso concreto para verificar qual a penalidade ou até mesmo que não haja essa penalidade. Entendeu? Desde que fique autenticado qual é o nível de bipolaridade dela, enfim, né? Ela não responde pelos atos dela. Está lá escrito e tudo mais. O que o cara tem que fazer? Tem que ficar longe disso. No caso de bipolaridade é bem difícil não responder, porque assim, não tem. Eu não consigo visualizar uma pessoa que seja totalmente incapaz, né? Porque na depressão ela está naquela fase de uma tristeza profunda, mas ainda assim ela consegue pensar. E na fase quando ela se encontra na euforia, ela ainda consegue pensar, né?
Então, assim, eu não consigo visualizar uma situação que realmente ela fique totalmente incapaz para responder os atos da vida civil dela, entendeu? Não consigo, ainda que exista, teria que ser uma coisa muito mais determinante para que falasse, não, essa pessoa não pode responder de forma alguma, né? Então, seria bem mais aprofundado. Que coisa, olha aí, gente. Olha como é que tem relação uma situação sobre saúde, né, que a gente está comentando aqui, que é o transtorno bipolar, uma pessoa bipolar, uma pessoa que tem altos e baixos em relação ao seu comportamento e pode prejudicar a vida do outro, a vida do parceiro, a vida de uma outra pessoa, enfim, precisa ser parceiro, precisa ser casado. E como a visão jurídica trabalha isso tudo. Uma pessoa que tem bipolaridade, como lá no universo jurídico ele é tratado, ou ela é tratada em relação a isso. O exemplo foi até a música bipolar aí do MC Davi, MC Pedrinho, no qual a mulher rasga as roupas do homem. O nome da música é Bipolar, rasga as roupas, quebra tudo e tudo mais, e assim ele pede para que ela vai se tratar lá, vai procurar ajuda médica, porque você realmente não tem por que ficar fazendo isso. Olha, excelente assunto, viu, Poliana? E realmente devem ter milhões de casos, não digo nem milhares de casos, milhões de casos no mundo inteiro em relação à bipolaridade. E realmente devem ter vários casos jurídicos chegando em relação a isso. E aí vai lá, vão reclamar, mas o que eu fiz? Eu não fiz nada e tal, tudo mais. Poliana, você já esteve de perto com algum caso desse que você pode exemplificar ou ainda não teve? A gente costuma ver, assim, não que no caso concreto a pessoa foi imputável, até porque a pessoa não tem condições, né? Um laudo médico, assim. Ver se vai retornar aqui. A Poliana acho que ficou com um probleminha de internet lá nela. Está rodando. Daqui a pouquinho ela retorna. Vamos ver como é que vai ficar a internet da Poliana. A gente está falando sobre bipolaridade. As pessoas que têm, né, esse transtorno é ruim. Imagino como deve sofrer a pessoa que tem esse transtorno bipolar. E o quão elas fazem algumas ações que, dentro do direito, como é que pode ser tratado dentro do direito no aspecto vamos dizer assim, juridicamente falando, como isso é visto. Eu acabei de perguntar para a Poliana se ela já se deparou com um caso como esse, só para poder exemplificar para a gente. Já mandei de novo aqui o convite para ela, vamos ver se a internet dela vai ficar legal para a gente poder retornar o papo. Mas muito bacana, olha, cada conhecimento, né, que a gente tem de algumas coisas, alguns aspectos que realmente eu não sabia, né? Dependendo do aspecto da bipolaridade, o olhar jurídico pode ser forçado a ver de outra maneira. Vamos ver aqui se a Poliana consegue retornar. Aqui a gente dividiu a tela. Gente, muito obrigado aí pela presença de todos nessa live maravilhosa aqui da Rede Relâmpago. Até o Gilberto Gil entrou aqui, ó. Gilberto Gil 5873. Reginaldo Batista, Alexandre Loureiro também está aqui. Vic Pocvic, obrigado. Vic CG. Guti Mangueira, Gabriela Negre, o Alexandre Valente, nosso parceiro do Relâmpago nos Esportes, Caio Aroeira, Antônio Souza, Denise Monteiro Costo. Meu beijo a todos vocês maravilhosos que estão aqui na Rede Relâmpago, curtindo esse compartilhamento de conhecimento hoje em relação à bipolaridade e o direito, como o direito vê aspectos bipolares. E aqui citamos, é claro, a música Bipolar do MC Davi, do MC Pedrinho, a quem eu mando um abraço, né? Está sendo aqui instrumento de estudo da nossa live. Marli Cossui Santos, minha mãe também, muito obrigado pela presença, beijo. Gente, a Poliana teve um probleminha aqui com a internet, vamos ver se ela vai retornar para a gente poder continuar o papo.
Bom, enquanto isso, vamos falar um pouquinho sobre a Rede Relâmpago. Hoje o programa é sobre direito. É o Vade com seus direitos, sem dúvida. Sempre muita coisa legal, sempre muitos assuntos jurídicos para que você possa saber um pouco mais sobre esse universo jurídico. Muita gente fala sobre lei, sobre aquelas palavrinhas que a gente nem entende. Pois é, a gente tem a Poliana Miranda e tem a Bruna Camacho para poder traduzir aqui para a gente no português claro e bonito. Está aí a Poliana de volta, Poliana Miranda novamente. Bom, a gente estava falando sobre se você, em algum momento, né, da sua vida jurídica, você pegou algum caso que ou estaria perto desse lance de bipolaridade, ou que você tenha conhecido ou deparado com algum. Sim, nessa caminhada aí, a gente sempre vê, né, porque as pessoas alegam a inimputabilidade, o transtorno mental e tudo mais. Então, assim, esse papel de quem faz é o perito. A parte, ela contrata o perito, né? Esse perito ele pode ser médico psiquiatra, geralmente é nesse caso, para aferir qual o grau, como eu tinha te falado, entre o fato delituoso e as condições que aquela pessoa de raciocínio tinha para que ela pudesse cometer aquilo, sem que, né, tivesse condições de raciocinar o que estava fazendo. Então, esse papel do perito que é juntado ao processo e o juiz vai julgar isso se realmente é um caso de imputabilidade ou não. Então, vai do caso concreto, certo? Em relação a esses laudos, os meus casos, como eu já trabalhei muito com a área trabalhista, a gente alega, dependendo, né, do que acontece na empresa ou acontece, né, na relação de trabalho ali, citar o exemplo, posso citar exemplos, né? Aqui, de um acidente que teve aqui em Brasília, que envolveu uma companhia de água, né, de Brasília, e envolveu 4 funcionários. Um desses funcionários morreu porque eles estavam fazendo uma manutenção de rede de água e esgoto, eram funcionários terceirizados, e a companhia de água, era uma adutora numa grande via, que aqui chama PTG, que é uma das principais vias que liga as cidades satélites para o plano piloto. Então, eu estava tendo essa manutenção com esses funcionários terceirizados nessa via, e a empresa, né, que é a prestadora de serviço direto, ligou a adutora quando eles estavam lá dentro. Então, um caiu, morreu afogado, os outros se machucaram gravemente. E eu fui a advogada desses que sobreviveram. Então, assim, eles tiveram um prejuízo enorme, grande mesmo, além de todo o processo que foi para a gente provar que houve a culpa exclusiva da prestadora, né? Houve também, e de fato, que eles tiveram um grande prejuízo emocional. Realmente, o acidente foi bem estranho, viram o colega deles morrerem de perto, assim, ficaram muito machucados. Então, houve esse prejuízo mesmo psicológico. Mas essa alegação, a simples alegação, ela não foi suficiente para convencer o juiz. Engraçado que realmente a gente não entende cabeça de juiz, né? Foram 3 funcionários, 3 ações diferentes, cada um caiu na mão de um juiz diferente e cada um julgou de uma forma diferente. Então, assim, em um laudo, em um dos casos, esse juiz ele não solicitou para que fosse feito o laudo psicológico, não simplesmente passou. Já no outro caso, ele falou, não precisa fazer porque você está alegando que houve esse dano psicológico, né? Você está pedindo os danos, né? Então, assim, há necessidade de fazer esse laudo. Então, eu acompanhei esse cliente à época, nessa consulta psiquiatra, e assim, realmente, você conversava com a pessoa, ela estava totalmente transtornada, assustada, não conseguia dormir, as funções, as atividades diárias ali dela foram totalmente alteradas. Então,
é um laudo bem caro, é por isso que eu falo que nem sempre esse processo ele vai ser robustecido com laudos, com perícias, porque não é todo mundo que tem acesso. A justiça ela pode determinar, que foi o caso, mas a gente ganhou as ações, porque se a gente não tivesse ganhado, teria que ser pago. E só esse laudo do perito conversar 30 minutos ali com o cliente foi R$ 8.000. Você pensa, uma pessoa de baixa renda, ela não vai ter condições de pagar tudo isso no processo que ela vai ingressar, né? Então, por isso que muitas vezes essa questão para quem consiga visualizar no processo, ela é deixada, porque é realmente uma questão. Quando a justiça determina e quando a outra parte, perdedora, paga, é mais simples. Porque eu estava tratando de pessoas físicas contra uma pessoa jurídica que oferece uma renda imensa aqui, né? No Distrito Federal. Então, assim, há esse caso, então foi comprovado realmente que houve esse dano psicológico. Então, a gente ganhou, além dos danos materiais, os danos morais, né? Então, é a mesma coisa quando... E ainda eles recorreram, ainda conseguiram ganhar uma parte, diminuir o valor da condenação. Há muito isso, mas assim, pelo menos uma parte da justiça foi feita, não foi tão... E ainda os trabalhadores ainda foram demitidos por conta disso. Porque entraram na justiça para... Quase morre, um deles, né? Morreu, e mesmo assim a empresa foi totalmente arbitrária e teve essa decisão. Então, assim, são questões que a gente vê que precisam ser provadas. E, então, nessa questão, trazendo para a esfera penal, também há necessidade desse laudo por uma pessoa especializada para que possa afastar ou não a responsabilidade penal desse indivíduo. Porque a simples alegação, não, 99% das vezes não vai passar. Se essa pessoa já não for diagnosticada, nem por isso ela deve ter um controle também, né? As pessoas que são responsáveis, verificar se essa pessoa é interditada ou não. Porque uma pessoa que não tem controle nenhum, ela não pode estar solta na sociedade como se nada estivesse acontecendo, né? Como se fosse um mundo paralelo. Pois é, representa um perigo, né, para a sociedade. Do mesmo jeito que houve lá o problema todo lá, pelo amor de Deus, ela pode acontecer isso em qualquer situação, né? Gente, uma pessoa morreu, olha isso, os outros dois ficaram machucados, bem machucados e tal, e aí a empresa ainda demitiu os caras. Gente do céu, olha que coisa, que absurdo. Não, Olha, você tem casos que você fala, meu Deus, isso é real, a gente que atua bastante nessa área. A gente vê empresa que adultera documento, adultera prova. Então, assim, tem que realmente ter muito controle. Mas isso aí eu entrei mais pela questão que você falou, né? Da questão psicológica, como que é feito esses laudos. E é isso mesmo. É um diagnóstico que ele precisa ser completo, tanto na esfera penal, trabalhista, né? Para que possa comprovar isso, né? Essa questão. Nem sempre vai ser solicitado, vai ser analisado se é necessário ou não. Mas, voltando à questão da bipolaridade, essa bipolaridade, como eu falei, eu não visualizo, dependendo do caso, uma grande alteração capaz da pessoa cometer crimes horrendos baseado nisso, né? Então, assim, eu vejo mais quando você entra na esfera da psicopatia, que aquela pessoa tem uma frieza emocional, que ela não sente culpa, que ela não sente remorso, que os crimes são premeditados e que ela consegue fazer isso com muito mais maestria e sem nenhum remorso ali e pronto, né? Então, assim, é muito mais grave do que propriamente a bipolaridade, que as pessoas... Todo mundo pode falar, eu conheço uma pessoa bipolar, eu conheço uma pessoa bipolar. É muito mais frequente do que a gente falar, eu conheço uma pessoa psicopata. Quando as pessoas falam, essa pessoa é psicopata, é porque realmente não entende o sentido muito bem, né, do termo e de tudo que envolve. Mas, assim, a frequência maior é de bipolaridade mesmo, ou o caso de borderline, que eu falei que é muito mais comum, porque a bipolaridade, ela se define com um período bem maior da depressão,
com picos de euforia. Agora, o borderline não, é a instabilidade do dia, é as oscilações, é muito mais oscilação, né? Então, assim, se você... vamos falar, mulher da TPM, as oscilações de humor dela são mais frequentes, né? Não significa que ela é uma pessoa borderline, ela tem um transtorno bipolar. Não, mas aquilo ali é normal. Agora, quando passa da normalidade para a patologia, aí sim precisa ser diagnosticado e tratado, né? Isso. Entendi. Alguém Poliana, vai falar, se alguém tiver dúvidas. Poliana, só uma perguntinha. A TPM, por exemplo, pode ser considerada uma borderline? Não, porque não entra muito nesse transtorno, não. Ele, Não. por exemplo, passa a TPM, passou. Então, assim, é mais uma oscilação hormonal, né? Não é uma Hormonal. oscilação. Isso. Não é uma oscilação de Entendi. Não transtorno. comportamental. No caso do borderline, é uma alteração comportamental, né? Sim. Não tem a ver com absolutamente nada dessa frequência. Pessoal, olha, eu quero agradecer aqui o elogio que a gente recebeu, olha aqui, não deu para descer aqui, mas foi o Alessandro, eu acho, que ele chegou aqui e falou para a gente que live bacana e excelente conteúdo, excelente tema, né, que foi levantado aqui pela doutora Poliana Miranda, essa grande advogada que está lá em Brasília, Distrito Federal, né, e ela atende por lá também. Semana que vem está no Rio para poder visitar aqui o Rio de Janeiro. Tomara que não tenha chuva, não tenha nada, tenha aquele sol brilhante, bem legal, para que você possa ver as maravilhas do Rio de Janeiro, com certeza. E, por favor, tire fotos, manda lá para a gente, vê os aspectos jurídicos do Rio de Janeiro. Ou então não, vai só para poder se divertir. Espero não ter nenhum, viu? Nenhum de perto. Se você vê, você traz algum para o Vadimeco, para o próximo Vadimeco que você for participar, que aí não tem problema. Olha, quando eu fui no Rio, eu vi um negócio aí que eu quero levar na live e quero falar. Eu espero bons, nenhum ruim. Que ótimo. Poliana, eu acho que o pessoal fica meio tímido de participar aqui da live. Nós estamos chegando no finalzinho, nós estamos na última parte, mas se você tiver algum aspecto jurídico a mais sobre a bipolaridade, por favor, pode dissertar sobre o assunto. Agora, eu quero fazer coro com o Alessandro aqui, que ele fez o elogio. Realmente, ninguém nunca espera que uma pessoa esteja ou seja bipolar. A pessoa, às vezes, pode abraçar também a bipolaridade para poder cometer alguns atos, que são atos que não deveriam ser cometidos. Então, muita atenção em relação a isso. É aí que o direito entra. É aí que entra o papel da advogada, entra o papel dos peritos para poder investigar sobre a situação. Por que a pessoa teve aquela loucura de sair por aí? Enfim, tem gente que tem arma em casa, eu já ouvi falar de assuntos, que tem arma em casa e do nada a pessoa, eu sou bipolar e pega a arma e vai ameaçar o seu parceiro, sua parceira ou alguém da família. Gente, muito cuidado com isso, porque talvez essa bipolaridade pode estar até camuflada. Não é isso, Poliana? E o tratamento é imprescindível, né? O tratamento, terapia, o tratamento também psiquiatra, se for necessário, para que haja prescrição de remédios. Se for uma coisa mais grave, uma dose um pouco maior, mas só um profissional mesmo, ele vai dizer se é necessário, qual é a dose certa. Mas o que não pode é você não procurar, né? Alguém para te ajudar e tudo mais. Porque não é só, a pessoa não prejudica somente a ela prejudica todos que estão ao redor, né? Então, a família para ajudar, quando fala assim, essa pessoa é bipolar. Às vezes ela tá tranquila ali, o time ganhou, ela fica feliz, aí a família não apoia tanto, fala, você já tomou seu remédio hoje? Não, mas às vezes é um episódio normal de qualquer pessoa que vai ficar feliz porque o time ganhou. Então, assim, há ainda muito preconceito. A gente tenta definir, denominar quem é doido, quem é psicopata, quem não sei o que, não sei o que. Sem diagnóstico, imagine quando é diagnosticado. Então, assim, né? O preconceito é ainda muito maior. Às vezes, da depressão também.
Isso aí é frescura, tristeza, falta de Deus, não sei o quê. Então, assim, são os preconceitos que a gente precisa quebrar. Tanto o preconceito dos transtornos mentais, como o preconceito que a gente tratou hoje na live da violência da mulher contra o homem. Então, assim, né? E olha que eu falo bastante aqui, né, de violência contra a mulher, mas eu acho que é importante a gente também trazer essa questão para que essa cultura ela seja desfeita, né? Seja modificada. Não haja violência de nenhuma parte, de ninguém, né? Sem que haja motivo. Até porque não tem motivo nenhum para qualquer tipo de violência. E a Poliana, gente, ela faz parte de um grupo belíssimo de advogadas que fazem ações para a proteção da mulher. Não é isso, Poliana? Você pode falar um pouquinho sobre esse trabalho muito bonito que você faz? Eu faço parte, eu sou membro da comissão da OAB de violência contra a mulher, né, já faz um tempinho, e a gente verifica tudo, assim, faz políticas públicas em relação a isso, né, faz o acompanhamento, auxilia nas mulheres que sofrem esse tipo de violência também. Então, assim, tanto conscientização, até o afastamento do lado, agressor, acompanhando, né, o papel policial, o papel do Ministério Público. Então, é todo um acompanhamento bem interessante. Bem interessante. Quem quiser acompanhar o trabalho da Poliana, por favor, visite Advocacia Miranda _. Underline é aquele tracinho que ele é um pouquinho mais embaixo. Advocacia Miranda _. Vai lá que você vai ter vários aspectos jurídicos lá. Ela explica, enfim, ela fala sobre as lives que ela teve, enfim. E além de um canal, né, que está lá no YouTube com alguns aspectos também que ela explica muito bem, compartilha conhecimento. É sempre bom fazer a live com ela, porque ela tem um conhecimento muito vasto sobre os aspectos jurídicos de uma maneira geral. Não é à toa que é essa excelente advogada, e não é à toa que também é parceira escolhida a dedo da Rede Relâmpago, está aqui. Aqui nós temos só os melhores. E qualquer coisa, chama a doutora, que a doutora está aí para poder te ajudar. Sempre pronta para ajudar. De perguntas também. E também, se o pessoal quiser, fica livre também para mandar temas diferentes, assim. Tanto aí no Insta, né, da Rede Relâmpago, como no meu também, a gente vai conversando, tirando, abrindo mais oportunidades para a gente falar sobre os temas, né? Que todo mundo tem uma dúvida, né? Pode ser 90 anos de profissão, todo mundo vai ter uma dúvida específica. Então, fica à vontade, sou bem aberta a tirar dúvidas e no que eu puder ajudar, no que eu não souber, vou pesquisar, vou tentar trazer uma resposta. E a gente é um bate-papo, né? Não tem nada de formalidade aqui, é bem isso mesmo. É isso aí, gente. O bate-papo entre dois amigos e vocês, com certeza, trazendo as dúvidas sempre com a gente, tá? Podem lá acionar a Advocacia Miranda _. A Poliana vai estar pronta para poder te ajudar. E também a Rede Relâmpago. Olha, eu quero falar com a Poliana sobre isso, aquilo. A gente manda para ela também a dúvida e você ficar super bem antenado no que pode acontecer quanto a algumas coisas jurídicas. A gente sabe que tem aquelas palavrinhas que só a Poliana sabe traduzir, sabe? Pega aquele livro grandão, grossão lá, que só ele sabe destrinchar, a gente não sabe. Então, você não vai ficar com dúvida, mas a partir de hoje você sabe que você pode contar com a Rede Relâmpago e com a Poliana por aqui também. Poliana, te agradeço de coração novamente, mais um programa e gratidão mesmo por estar passando aqui para a gente essas informações belíssimas. Hoje, gente, bipolaridade, que é um assunto super de medicina, o que ela tem a relação dela com o assunto jurídico. O que tem a ver o direito com a bipolaridade? Cuidado, muito cuidado com o que acontece com aquela música lá, Bipolar da do MC, que realmente lá a menina está com problemas, ela precisa ver isso direito, porque isso pode dar um problemaço para ela depois, porque ela está rasgando as roupas do cara, está fazendo o quiprocó lá, e está achando que está tudo bem. Não, está tudo bem não, olha, muita calma nessa hora que o negócio pode ficar pior. É isso, Poliana? Quer mandar um beijo, um abraço para alguém especial? Por favor, fique à vontade. Agradecer o pessoal que acompanhou até aqui, né? Muito obrigada. E é isso. E a gente não sabe se vê na semana que vem no Rio, mas eu agradeço também o convite novamente. Estamos aí.
Obrigada a todos. Ótimo, pessoal. E para você que ficou com a gente até agora, um beijo, um abraço, fiquem bem, uma excelente semana e qualquer coisa estamos por aqui. Qualquer coisa, chama a doutora. Tchau, tchau, pessoal. Uma excelente noite para todo mundo e até a próxima. Tchau, tchau.